A paz do Senhor. Estamos aqui falando da história de José, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos para o capítulo 41, onde o tema que eu coloquei foi Deus marcou o encontro de José com o rei. Existe aquele momento que Deus tem a forma dele trabalhar para marcar encontro. Aquela oração que você já fez tanto tempo que já parou. A sua saúde um pouco melhora, piora, que você já orou, mas parou. Mas é porque o tempo de Deus chega na hora dele. Aquele currículo que você já saiu colocando em vários lugares e cansou e parou. Tem muita coisa que a gente, ser humano, ora e depois para. Não é verdade? Mas só que essas orações ficam diante do trono de Deus. Mas tem a hora do encontro. Tem a hora da porta aberta. Tem a hora do telefone tocar com aquele currículo que faz muito tempo que você deixou. Tem a hora de ajustar situações. Tem a hora de marcar encontro com pessoas que você precisa conversar, ou resolver algo, ou assinar um documento. Tem a hora. Por isso que eu coloquei aqui. Deus marcou o encontro de José com o rei. Amém? 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. Depois que José falou com o copeiro e o padeiro Mó, se passou 2 anos. Lembra que ele pediu ao copeiro para que lembrasse dele? Se o copeiro tivesse lembrado dele e falasse com o faraó, talvez ele simplesmente seria o quê? O ajudante do copeiro. Mas Deus tem suas formas de trabalhar para nos abençoar. Deus tem suas formas para dar livramento, mas o tempo é dele. De repente saiu do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. É um sonho estranho, né? Só uma pessoa de Deus para ter um sonho, então, né? Uma orientação para decifrar um sonho desse tipo. Mas tornou a dormir, teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas saíram boas e cheias de grão. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. Elas engoliram as 7 espigas cheias de boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou seus sonhos, mas ninguém dos sábios foi capaz de dar explicação. O que eu acho interessante aqui é que da época adivinhos, sábios, porque quando algo vem de Deus, ninguém aqui na terra decifra. Porque todo poder foi dado a ele nos céus e na terra. Ele falou aos discípulos depois dele morrer e ressuscitar. Então, o Deus que eu e você tem que buscar é esse. Seja qual for sua situação. Não adianta outras religiões. Porque quem sabe tudo, quem pode tudo e quem é tudo é o Senhor. Glória a Deus. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Não é interessante? Ele disse assim: chegou a hora de eu confessar um erro que eu cometi. Que erro foi esse? Porque José tinha pedido para ele lembrar dele. E ele não lembrou. Ele não cometeu erro nenhum. Porque tudo é na hora de Deus. Não era na hora de José, nem na minha hora, nem na sua. A gente tem que aprender a ter calma. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e o chefe dos padeiros. E nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada um sonhou queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço o nosso sonho e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para meu serviço e o padeiro foi enforcado. Ele não cometeu erro nenhum. Porque a hora era de Deus. Veja que fazia 2 anos que ele estava no cargo dele. Então, o que Deus prometeu para mim e para você acontece no tempo dele. Se diante de algumas situações você está inquieta, ansiosa, ore. Senhor, tira isso de mim.
Me ajuda, me tira a minha ansiedade, me acalma, me dá paz. Porque não é com o nosso miminho que Deus vai resolver, não. É no tempo dele. Porque o tempo dele é perfeito. Amém? E não fica nenhuma brecha. Então o rei mandou chamar José. Foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e apresentou-se ao rei. De ex-presidiário, agora vem se encontrar com o rei. Um presidiário. Só Deus para fazer um negócio desse. Por isso que a Bíblia diz que ele traz a existência o que não existe, o que não é, ele faz ser. Glória a Deus. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém consegue explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonho. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do rei. Uma coisa interessante. Ele disse, não depende de mim. Sabe o que é isso? É uma pessoa totalmente dependente de Deus. E eu e você tem que aprender isso. Ser dependente de Deus. Aí o rei disse, sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saiu do rio 7 vacas bonitas, gordas, que começaram a comer a caminho o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vaca tão feia como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nenhum dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho, eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grão, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente no deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias de boas. E eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Sabe o que me chama a atenção? É que um presidiário ali agora estava vestido, barbeado, numa conversa, ouvindo para aconselhar, digamos, o presidente da República da época. Você está entendendo quando do tempo de Deus chega, como é tremendo? Você está entendendo que quando as portas se abrem, Deus honra? Quando ele diz lá em Jeremias 1,12, eu velo pela minha palavra para cumprir. A Bíblia diz, para cada dia de desonra, dupla honra. Só José está ali vestido, feita a barba, aconselhando, ouvindo para aconselhar um rei. Era inexplicável uma honra dessa. Mas o Senhor conhecia toda a trajetória de sofrimento de José. Nada passa despercebido diante de Deus, nem da minha vida, nem da tua. Então José disse ao rei, os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa, por meio deles Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saem do rio depois das bonitas e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente no deserto. São 7 anos que vai faltar comida. Você sabe o que é uma pessoa segura do que está falando? É porque ele é preso, mas ele não deixou a comunhão dele com Deus. Ele foi humilhado, caluniado, injustiçado, mas ele jamais deixou o Senhor. E quem não deixa Deus, Deus também não deixa. O que a gente tiver de passar, a gente passa, mas com Deus. É exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, o rei, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. Às vezes, por mais que você teve uma história bem bacana e eu, mas quando vem a dor, a gente esquece daquilo, não é verdade? Era exatamente o que José estava conversando com o rei. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Deus tem pressa. Deus tem pressa para agir. É porque a nossa pressa é diferente da dele. Mas a pressa dele, ele está botando tudo no lugar para poder as portas serem abertas. Você crê? José continuou. Portanto, será bom que o senhor rei escolha um homem inteligente e sábio e põe para dirigir o país.
O rei também deve escolher homens que ficarem encarregados de viajar por todo o país para recolher quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que eles forem boas. As colheitas durante os 7 anos que elas forem boas. Ninguém poderia dar um conselho desse. Se fosse na época de hoje, tinha que ser no mínimo uma pessoa preparada, um matemático, para fazer toda a contabilidade. Mas José tinha a faculdade do céu. José tinha o reitor dos reitores. E eu e você tem que valorizar esse grande Deus. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e aguardarão guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome do Egito, e o povo não morrerá de fome. Você já pensou? Um presidiário aconselhar dessa forma? Um homem cheio de dores, de marcas, de mentira, de calúnia, de inveja? Mas nada disso entrou no coração dele. A Bíblia diz que o coração é enganoso, mas quando a gente deixa. José tinha responsabilidade com Deus. Para terminar, eu coloquei, Deus marcou encontro com José e com o rei. Ele marca encontro. Aqui em 1 Reis 17, vê o que diz o 8 e o 9. Então o Senhor Deus disse a Elias, apronte-se, vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom. Fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Deus está marcando encontro. Deus está fazendo coisas novas. Deus vai nos surpreender. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.